Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e hoje eu estou aqui mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia... Deixa eu ver aqui onde que eu parei, irmãos. Acho que é dia 15. Isso, dia 15. Dia 15 de agosto, nós faremos a leitura no livro de Jeremias, do capítulo 33 ao 36. Então vamos lá. Do 33 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 33. Enquanto Jeremias ainda estava trancado na prisão, uma segunda mensagem do Eterno veio a ele. Esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez a terra e a tornou habitável e duradoura. Conhecido em todos os lugares como Eterno, clamem a mim e eu responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. É isto que o Eterno Deus de Israel tem a dizer sobre o que está acontecendo nessa cidade. Sobre as casas demolidas dos cidadãos comuns e dos reis, sobre toda a devastação da guerra e da matança pelos caldeus e sobre as ruas salpicadas de corpos dos que foram mortos por causa da minha ira ardente. Em resumo, sobre tudo o que aconteceu em razão de as maldades dessa cidade terem feito revirar meu estômago. Mas agora deem outra olhada. Vou promover nessa cidade uma reforma completa e profunda, que trará uma cura completa. Vou mostrar a vocês o que é uma vida plena, transbordante de bênçãos. Vou restaurar tudo que Judá e Jerusalém perderam. Vou reconstruir tudo, deixar a cidade como nova. Vou esfregar e lavar a sujeira que fizeram contra mim. Vou perdoar tudo o que fizeram de errado, todas as suas rebeliões. E Jerusalém será um centro de alegria, louvor e glória para todas as nações da terra. Elas ouvirão todas as boas coisas que estou fazendo por meu povo e ficarão abismados diante das bênçãos que estou derramando sobre ele. Sim, esta é a mensagem do Eterno. Vocês olharão para este lugar, para as cidades vazias e desoladas de Judá e as ruas desertas de Jerusalém, e dirão: terra devastada, inabitável, nem mesmo um cachorro poderá viver aqui. Mas está chegando o tempo em que vocês ouvirão risadas e celebração, festas de casamento, pessoas exclamando: graças ao Senhor dos exércitos de anjos, ele é tão bom, o seu amor nunca cessa. E eles trarão ofertas de gratidão ao templo do Eterno. Vou restaurar tudo que estava perdido nesta terra. Tudo será como se fosse novo. Eu, o Eterno, estou dizendo isso. O Senhor dos exércitos de anjos diz: este lugar assolado, insuportável, até para um cão, mais uma vez se tornará pastagem para os pastores que cuidam de seus rebanhos. Vocês verão rebanhos por todos os lugares, nas montanhas, em volta da Cefelá e do Neguebe, em todo o território de Benjamim, em volta de Jerusalém e das cidades de Judá, rebanhos sob os cuidados de pastores que se importam com as ovelhas. O Eterno é quem está dizendo isso. Prestem atenção, está chegando o tempo, decreto do Eterno, em que vou cumprir a promessa que fiz às famílias de Israel e de Judá. Quando chegar esse tempo, vou fazer brotar um ramo novo no tronco de Davi. Ele vai governar esta nação de forma justa e honesta, pondo as coisas em ordem e fazendo justiça. Então, Judá estará tranquila e Jerusalém viverá em segurança. O lema da cidade será: o Senhor pôs tudo em ordem e fez justiça para nós. O Eterno deixou bem claro que sempre haveria um descendente de Davi governando o povo de Israel, e sempre haveria sacerdotes e levitas à disposição para oferecer ofertas queimadas, apresentar ofertas de cereal e conduzir a adoração com sacrifícios em minha honra. Mensagem do Eterno a Jeremias. Deus diz:
Se minha aliança com o dia e minha aliança com a noite fossem violadas, de modo que dia e noite se confundissem e vocês não soubessem mais qual era qual, só então minha aliança com meu servo Davi seria violada e seus descendentes não governariam mais. O mesmo vale para os sacerdotes e levitas que me servem. Assim como ninguém consegue contar as estrelas do céu e nem medir a areia da praia, vocês não serão capazes de contar os descendentes de Davi, meu servo, nem dos levitas que me servem. Mensagem do Eterno a Jeremias. Vocês já ouviram o ditado que circula por aí? As duas famílias que o Eterno escolheu, Israel e Judá, ele já repudiou? Viram que meu povo é tratado com desprezo e que circulam rumores de que tudo acabou para eles? Bem, aqui está a resposta do Eterno. Se minha aliança com o dia e a noite não estivessem vigorando perfeitamente, e se o céu e a terra não estivessem funcionando como determinei, então vocês poderiam pensar que repudiei os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e que não vou estabelecer um dos descendentes de Davi sobre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas vou devolver tudo o que eles perderam. A última palavra é: eu terei misericórdia deles. Jeremias capítulo 34. Mensagem do Eterno a Jeremias durante a época em que o rei Nabucodonosor da Babilônia preparava o ataque final contra Jerusalém e todas as cidades à sua volta com seu exército, seus aliados e todos os que conseguiu reunir. Eu, o Eterno, Deus de Israel, ordeno que você diga a Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem do Eterno. Preste atenção. Vou entregar essa cidade ao rei da Babilônia e ele vai arrasá-la e queimá-la. E não pense que você vai escapar. Você será capturado, será prisioneiro dele. Você terá um confronto pessoal com o rei da Babilônia e será levado cativo para a Babilônia. Mas escute, Zedequias, rei de Judá, o restante da mensagem do Eterno. Você não será morto. Você terá uma morte tranquila. Eles o honrarão com rituais fúnebres, como foram honrados os reis que precederam você. Eles lamentarão sua morte, chorando e pranteando. É uma promessa solene, é o decreto do Eterno. O profeta Jeremias entregou esta mensagem a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, palavra por palavra. E foi exatamente na época em que o rei da Babilônia estava preparando seu ataque final a Jerusalém e a todas as cidades em Judá que ainda estavam de pé. Laques e Azeca eram as únicas cidades fortificadas que ainda restavam em Judá. O Eterno entregou uma mensagem a Jeremias depois que o rei Zedequias fez acordo com o povo de Jerusalém para decretar a libertação dos escravos hebreus, homens e mulheres. A aliança estipulava que ninguém em Judá podia ter um patrício judeu como escravo. Todos os líderes e cidadãos que haviam assinado o acordo libertaram seus escravos, homens e mulheres. Mas, pouco tempo depois, se arrependeram do acordo, violaram a promessa e forçaram os antigos escravos a trabalhar para eles outra vez. Então, Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno. O Eterno, Deus de Israel, diz: Fiz uma aliança com os seus antepassados quando os libertei da escravidão no Egito. Na época, eu deixei bem claro: ao final de cada 7 anos, cada um de vocês libertará qualquer patrício hebreu que teve de se vender como escravo a vocês. Depois de ele servir 6 anos, libertem-no. Mas seus antepassados me ignoraram. E agora o que vocês fizeram? Primeiro admitiram o que era certo e fizeram o correto, decretando a libertação para seus irmãos e irmãs, e tornaram isso oficial num acordo solene no meu templo. Mas depois deram meia volta e quebraram a palavra, zombando de mim e do acordo, e escravizaram de novo aqueles a quem haviam libertado. Vocês os obrigaram à escravidão outra vez. Portanto, aqui está o que eu, o Eterno, tenho a dizer. Vocês não me obedeceram e não libertaram seus irmãos e irmãs. Ouçam o que eu vou fazer. Vou libertar vocês, decreto do Eterno, para que sejam mortos em guerra e por doença ou por fome. Vou fazer de vocês um espetáculo de horror.
Os povos de todos o mundo vão olhar para vocês e se arrepiar. Todos os que violaram minha aliança, que não fizeram o que foi prometido solenemente, na cerimônia em que cortaram o boi pela metade, todos os que naquele dia passaram entre as metades do boi, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e o restante do povo, estou entregando aos inimigos que estão atrás deles para matá-los. Seus cadáveres serão carniça para os abutres e para os cachorros sem dono. Quanto a Zedequias, rei de Judá, e aos oficiais do seu palácio, também vou entregá-los aos inimigos, que estão atrás deles para matá-los. O exército do rei da Babilônia se retraiu por um período, mas não será por muito tempo, pois vou emitir ordens que irão trazê-los de volta para esta cidade. Eles atacarão, tomarão a cidade e a deixarão arrasada e incendiada. As cidades vizinhas de Judá não terão melhor fim. Eu as tornarei cidades fantasma, inabitáveis e inóspitas. É o decreto do Eterno. Jeremias capítulo 35. Mensagem que Jeremias recebeu do Eterno 10 anos antes, durante o tempo em que Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá e visite a comunidade dos Recabitas, convide-os a se encontrar com você numa das salas do templo do Eterno e sirva vinho a eles. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com todos os seus irmãos e irmãs, ou seja, toda a comunidade dos Recabitas, e os trouxe para o templo do Eterno. Levei-os à sala de reuniões de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Essa sala ficava próximo da sala de reuniões dos oficiais do templo e acima da sala de Maazéias, filho de Salum, que era o encarregado dos negócios do templo. Então coloquei taças e jarras de vinho diante dos recabitas e disse: Saúde, bebam à vontade. Mas eles recusaram. Nós não bebemos vinho, disseram. Nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus filhos, nunca. Nem construam casas, nem se estabeleçam. Não cultive a terra, nem plantem jardins, nem videiras. Não comprem propriedades, vivam em tendas como nômades, para que vivam bem e prosperem. E é o que temos feito. Obedecemos a tudo que Jonadab, filho de Recabe, nos ordenou. Nós e nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, nunca bebemos vinho. Não construímos casas, não temos vinhas, nem campos, nem jardins. Vivemos em tendas como nômades. Temos seguido à risca tudo que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu nossa terra, dissemos: vamos para Jerusalém a fim de sair do caminho dos exércitos dos caldeus e dos arameus. Vamos achar um lugar seguro para nós. É por isso que estamos vivendo em Jerusalém agora. Então, Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno. O Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, quer que você vá e diga ao povo de Judá e aos cidadãos de Jerusalém: por que vocês não aprendem a lição e não fazem o que eu digo? É o decreto do Eterno. As ordens de Jonadab, filho de Recabe, dadas a seus filhos, são cumpridas ao pé da letra. Ele ordenou que não bebessem vinho, e eles não tocam uma gota de vinho até hoje. Eles honraram e obedeceram à ordem do seu antepassado. Mas olhem para vocês. Eu fiz de tudo para ter sua atenção e vocês me ignoraram. Enviei profeta após profeta, todos eles meus servos, para pregar a vocês, desde manhã até tarde da noite, convidando-os a mudar de vida, a romper radicalmente com seu passado de pecado, a se corrigir e a não cair diante de qualquer deus ou ídolo que desce a montanha, a serem fiéis nessa terra que dei aos seus antepassados, e assim se estabeleceram nela. E o que recebo de vocês? Ouvidos surdos. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem ao pé da letra o que o seu antepassado ordenou, mas este povo me ignora. Portanto, isto é o que vai acontecer. O Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, diz: farei descer a calamidade sobre a cabeça do povo de Judá e de Jerusalém, a mesma calamidade da qual adverti vocês, porque vocês se fizeram de surdos.
quando falei, viraram-me as costas quando chamei. Então, voltando-se à comunidade dos recabitas, Jeremias disse: Isso é o que o Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel, diz a vocês. Já que vocês fizeram o que seu antepassado Jonadab disse, obedeceram às ordens dele e puseram em prática suas instruções, recebam esta mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, Deus de Israel. Sempre haverá um descendente de Jonadab, filho de Recabe, no meu serviço. Sempre. Jeremias capítulo 36. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno. Pegue um rolo e escreva tudo o que eu disse com respeito a Israel e Judá e a todas as nações, desde o tempo em que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até o dia de hoje. Talvez a comunidade de Judá finalmente perceba, finalmente entenda a catástrofe que preparei, e assim dê as costas à vida de pecado que levam e deixa que eu perdoe sua perversidade e seu pecado. E assim Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias. Jeremias ditou e Baruque escreveu no rolo tudo o que o Eterno tinha dito. Então Jeremias disse a Baruque: Estou na lista negra, não posso entrar no templo do Eterno. Por isso você vai ter de entrar lá no meu lugar. Vá ao templo e leia tudo o que ditei a você. Espere por um dia de jejum, quando todos estão lá, e faça de tudo para que todos os que vêm das vilas de Judá ouçam você. Talvez eles comecem a orar e o Eterno ouça suas orações. Talvez eles se arrependam de suas maldades. Isso sem dúvida é coisa séria. E o Eterno já os fez saber quanto está irado. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias mandou. No templo do Eterno, leu a mensagem escrita no rolo. Isso aconteceu em dezembro, no 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, quando todo o povo de Jerusalém e todos os habitantes das vilas de Judá estavam em Jerusalém, jejuando para o Eterno. Baruque levou o rolo ao templo e leu para o público as palavras de Jeremias. Ele fez a leitura na sala de reuniões de Gemarias, filho de Safã, e o secretário real, que ficava no pátio superior, perto da porta nova do templo. Todos os presentes puderam ouvi-lo. No momento em que ouviu o que estava sendo lido, a mensagem do Eterno, Micaías, filho de Gemarias, correu ao palácio e foi à sala do secretário de Estado, onde estavam reunidos os oficiais do governo. E o secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, todos os outros oficiais do governo. Micaías relatou aos oficiais o que tinha ouvido Baruque ler. Imediatamente enviaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuxi, a Baruque com a seguinte ordem: Pegue o rolo que você leu diante do povo e traga-o aqui. Assim Baruque foi e levou o rolo com ele. Os oficiais disseram: Sente-se, leia o rolo para nós. E Baruque leu. Quando acabaram de ouvir a leitura, ficaram indignados. Discutiram a respeito e chegaram à seguinte conclusão: Temos de contar ao rei. Eles perguntaram a Baruque: Diga-nos, como foi que você chegou a escrever tudo isso? Foi Jeremias que ditou para você? Baruque disse: Foi isso mesmo. Cada palavra saiu diretamente da boca de Jeremias e eu escrevi tudo, palavra por palavra. Os oficiais do governo disseram a Baruque: Você precisa sair daqui, vá e se esconda, você e também Jeremias. Não deixe ninguém saber onde vocês estão. Os oficiais foram ao pátio do palácio relatar o fato ao rei e guardaram o rolo em segurança na sala de Elisama, o secretário de Estado. O rei mandou Jeúde buscar o rolo e ele o trouxe da sala do secretário Elisama. Então Jeúde leu o rolo para o rei e os oficiais que estavam a serviço do rei. Era dezembro. O rei estava sentado nos aposentos de inverno, perto do fogo. A cada 3 ou 4 colunas lidas por Jeúde, o rei cortava aquele pedaço com uma pequena faca e o jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que todo o rolo foi queimado no braseiro. Nem o rei, nem nenhum de seus oficiais mostraram uma grama de peso na consciência
ao ouvir a leitura das mensagens. Eunatã, Delaías e Gemarias tentaram convencer o rei a não queimar o rolo, mas ele deu de ombros e simplesmente continuou a queimá-lo. Em seguida ordenou que o príncipe Jarameel, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, fossem prender o profeta Jeremias e seu secretário Baruque, mas o Eterno os havia escondido. Depois que o rei terminou de queimar o rolo em que Baruque escrevera as palavras de Jeremias, o profeta recebeu esta mensagem do Eterno: pegue outro rolo e comece Vamos lá. Depois que o rei terminou de queimar o rolo em que Baruque escrevera as palavras de Jeremias, o profeta recebeu esta mensagem do Eterno: pegue outro rolo e comece. Tudo de novo. Escreva tudo o que estava naquele primeiro rolo que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E envie esta mensagem pessoal a Jeoaquim, rei de Judá. O Eterno diz que você teve a coragem de queimar aquele rolo e a ousadia de dizer: que tolice é essa escrita neste rolo, que o rei da Babilônia virá e destruirá essa terra e matará tudo e todos nela? Bem, você quer saber o que o Eterno diz sobre Jeoaquim, rei de Judá? É isso. Nenhum descendente de seu vai governar no trono de Davi. O seu cadáver será jogado na rua e deixado ali, insepulto, exposto ao sol quente e à noite fria. Vou castigar você, seus filhos e os oficiais do seu governo por sua perversidade descarada. Vou fazer cair sobre eles e sobre todos os em Jerusalém a calamidade do dia do juízo, em que os adverti e que eles ignoraram. Assim, Jeremias trouxe outro rolo e o entregou a Baruque, filho de Neerias, seu secretário. E Jeremias ditou, e ele escreveu tudo que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. Mas nessa versão houve também vários acréscimos. Somente até aí, meus irmãos, a paz do Senhor, e até a próxima leitura.